milagre. No hino da harpa, como eu gosto de mencionar os hinos, irmão, porque é uma preparação. Não é? Deus começa a preparar o ambiente. E o hino que foi cantado diz que Jesus cura, independente da enfermidade, seja ela qual for. Ele é médico por excelência. Ele é Senhor absoluto. A medicina tem um limite. Ela só vai até onde pode. Mas além da medicina, tem o meu e o teu Deus, que entra onde nós não podemos entrar, toca onde não podemos tocar. Quando o médico diz, olha, aqui não tem jeito, aí Jesus diz, para mim tem, porque Ele é médico por excelência. Ele é Senhor nos céus e na terra. E é esse nome de Jesus que nós vamos glorificar nesta noite. Capítulo 7. Aleluia. E o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. 13 e o 14. Diz que vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o caixão, os que levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo, um profeta se levantou entre nós e Deus visitou aleluia. O seu povo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, meus queridos. Aqui fala quando Jesus estava saindo depois de um milagre em Cafarnaum, aonde aqui o pastor já falou um pouco deste milagre. Aí a Bíblia diz que agora Jesus desce e vai para a cidade de Naim. E quando ele chega na entrada da cidade de Naim, a Bíblia diz que ele se depara com uma multidão que também estava saindo da cidade. Desta vez, esta multidão, ela não vinha alegre, ela vinha triste, porque ela vinha acompanhando um cortejo de um filho único de uma viúva. Nesta época, uma mãe, quando perdia um filho, logo sendo viúva, a esperança que estava sobre o filho, agora já não tinha mais esperança, porque ela dependia daquele filho para viver, era a alegria da sua vida, visto que agora ela não tinha mais o seu marido. E a Bíblia diz que o filho dessa mulher veio a morrer, veio a falecer, e agora começa esse cortejo, começa este funeral, e esta mãe está chorando, está aflita, porque a sua alegria estava indo dentro daquele caixão. Quando eu me deparo com esta passagem bíblica, eu começo a pensar, se é difícil, irmão, para uma mãe, como é difícil para uma mãe ver um filho ir embora da sua casa, com vida, imagina, sem vida. A Bíblia diz que esta mulher, ela por ser viúva, ela tinha depositado no seu filho a esperança, porque ele deveria cuidar da sua mãe até os últimos dias da sua vida. Mas aquele filho agora se encontrava dentro do caixão. E agora as pessoas que estavam em volta dela, vendo o seu sofrimento, choravam junto com ela. Por quê? Porque a cidade de Naim, ela era um vilarejo, ela era um vilarejo, um lugar pequeno. Eram agricultores que ali viviam e aquelas pessoas se conheciam um ao outro. Quando falamos de lugar pequeno, logo me vem à memória quando nós estávamos em Pernambuco. Tem alguns lugares conhecidos como sítios ou vilarejos, e basta você chegar no lugar, todo mundo sabe quem é. E quando você chega no lugar e for procurar alguém, basta dizer, é filho de fulano.
Porque ali se identifica pelas famílias. Quando você chega num lugar, olha, de quem você é parente? De quem você é família? Ah, eu sou família dos Alexandre. Ah, eu conheço. Alguém logo vai dizer, eu sei quem é esta família. Mora aqui há muitos anos. Ah, mora mais adiante. Quem sabe alguém me dá informação e diz, olha, os parentes moram aqui ao lado. Por quê? Porque era um lugar pequeno, era um vilarejo onde todo mundo se conhecia. E todos que estavam em volta daquela mulher, agora estavam sentindo a mesma dor daquela mulher. Por quê? Porque pela segunda vez ela estava sentindo a dor do luto, a dor da perda. Ela tinha perdido o seu esposo. E agora ela estava vendo o seu filho ir embora. E as pessoas que estavam em volta, por mais amor que tivesse, por mais consideração que tivesse, não podia tirar a dor que estava no peito daquela mulher. Porque tem situação que por mais que você tenha alguém do teu lado, tenha parentes ou amigos do teu lado que queira tirar a angústia e a dor do teu peito, muitas vezes não consegue. Por quê? Porque não pode entrar aonde ela não entra, não pode. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus chega, ele vai exatamente aonde ninguém pode ir. Ele entra onde ninguém pode entrar. A Bíblia diz que agora chega o horário dela enterrar aquele jovem. E você vai ver no versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma multidão que vinha ao lado de Jesus. E aquela multidão agora vinha alegre, vinha feliz. Por quê? Porque do lado oposto estava a vida. Estava a alegria de ver os milagres acontecendo. Jesus tinha acabado de sair da cidade de Naim, tinha saído um dia antes da cidade de Naim, tinha operado milagres. Jesus estava sendo conhecido na redondeza pelas maravilhas que ele vinha fazendo, que ele vinha operando, curando, levantando o paralítico. Bastava uma palavra e o enfermo era curado, a notícia se espalhava. É diferente nos dias de hoje? Não, porque muitas vezes nós estamos num lugar e escutamos uma notícia, alguém dizendo, olha, Jesus curou alguém do câncer. Quem? Fulano e tal. Por quê? Porque a medicina diz que não tinha mais jeito, mas ela hoje é crente, ela adora a Deus, e Jesus chegou com a cura, a notícia chega e as pessoas querem se aproximar de Jesus. Imagine que na época foi assim. Então a multidão seguia. Alguns espectadores para ver, será que ele faz mesmo um milagre? Outros porque realmente necessitava do milagre. Porque eu costumo dizer que quem precisa do milagre é quem vai em busca do milagre. Quem precisa da resposta dentro de casa, irmão, não pode ficar parado em casa. Tem que se posicionar e dizer, não, eu não aceito a derrota dentro do meu lar, na minha família. Não, eu vou me posicionar. Eu quero, Deus, que o Senhor faça milagre na minha família. E só a tua atitude, quando você se posiciona, você sente o agir de Deus na tua vida. E enquanto você vem adorar, Deus dá ordem aos seus anjos para aliar o teu encontro. Glória ao nome de Jesus. Por isso que vale a pena estarmos na presença do Senhor. Quem sabe você não diga, mas irmã, a minha situação está tão difícil. Eu já vim de tantas decepções, tantas situações, que alguém já disse que eu desistisse, que eu não tenho mais força. Mas nesta noite, Jesus te trouxe aqui para dizer, eu sou a tua força. Eu não perdi o controle de nada. Tudo está em minhas mãos. E sabe o que vai fazer a diferença na tua vida? É a tua fé, é a tua atitude. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Jesus chega
nesta cidade que vai entrando e com ele uma multidão, ele se depara com outra multidão. Porque no versículo 2 diz, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela uma grande multidão da cidade. A cidade de Naim se reuniu para seguir aquela mulher. Quem sabe no meio do cortejo, alguém não dizia para outro um comentário, alguém não dizia assim, coitada dela, o que vai ser da vida dela? Como será o futuro desta mulher? Quem sabe alguém não olhava e dizia assim, que situação triste desta mulher, porque agora ela não tem mais em quem se apoiar. Mas aquela mulher, o coração dela estava amargurado. Aquela mulher estava indo porque estava vivenciando na pele tudo quanto ela tinha perdido. Para ela, aquele momento era o fim. Aleluia. Não tinha mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando algo na nossa vida parece que é o fim, que não tem mais jeito, que tudo está perdido, aí é aí que Jesus vem e se aproxima. Aleluia! Muitas vezes as situações difíceis da nossa vida nos faz abrir os olhos para entender que diante de nós tem um Senhor mais poderoso, que tem uma palavra e uma palavra de resposta, de encontro ao que nós precisamos. Porque quando ele olha aquela multidão, ele não se dirigiu a ninguém daquela multidão, ele foi diretamente àquela mulher. O problema estava naquela mulher. O sofrimento estava sobre ela. A angústia estava sobre ela. Quem sabe aquela mulher, a dor é tão grande. Porque, irmão, a dor da perca te faz apertar o peito. Te faz olhar para baixo. A dor da perca te faz perguntar a Deus, por quê? Aí Jesus chega com uma palavra. E quando Jesus chega com uma palavra, ele diz para aquela mulher, não chores. Ô irmão, vamos dizer a alguém, diante de um funeral, diante de uma perca, não chores. Há algumas pessoas que dizem, não deixe chorar, ela precisa colocar esta angústia, né? Mas Jesus sabia porque estava dizendo não chores. Porque só ele tinha a resposta para a dor que estava no peito daquela mulher, para o aperto daquele coração. Jesus estava dizendo não chores, porque ele estava adiantando e dizendo a ela assim, não precisa chorar mais. Se o motivo do teu choro é a perca do teu filho, aí ele se dirige para aquele jovem dentro do caixão e ao se aproximar do jovem, Jesus diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. Oi, irmão, que palavra poderosa é a palavra de Jesus quando chega no tempo e na hora certa. Aleluia. Quem sabe você não está em momentos difíceis e diz assim, ô irmã, eu estou precisando desta palavra. A palavra dele nesta noite é não chores, não tenha medo, não se abarrole, porque eu não perdi o controle da situação. Eu vou colocar no lugar o que está fora. O que tu não pode fazer, entrega na mão de quem pode. Aleluia. Porque tem coisa, irmão, que não adianta lutar. Não adianta brigar. Não adianta falar. Você já falou tanto e não resolveu nada? Você já brigou tanto e o que fez? Só aumentou. O problema, tem momento que é preciso a gente se calar. E quando a gente se cala, irmão, a gente deixa Deus agir. Quando a gente se cala, a gente deixa Deus trabalhar. Porque quando Deus diz assim, olha, entrega na minha mão e confia, Ele está dizendo, confia
lugar, já tentou fazer arrumadinho, não deu certo. Deixa com quem sabe trabalhar. Aleluia! Aleluia! Nesta noite, Deus me traz aqui para lhe dizer: não preciso de ajuda para colocar no lugar que está fora. Eu só quero você me adorando e aguarde o meu trabalhar. Aleluia! Glória! Oh, glória ao nome de Jesus! Glória a Deus! É tendência nossa em querer resolver. Ah, Senhor, meu sangue é meio que... Sangue nordestino, a gente tem esse costume de dizer, né? Qualquer coisinha está estressado, não te paciência, não deixa esperar, não. Mas é aí que Jesus trabalha e diz: está na hora de parar. Está na hora de confiar. Salmo 37, versículo 4, aí diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele não vai fazer pela glória. Ele faz tudo. Agora não precisa eu dizer para Deus. Você já imaginou? Jesus chegou para aquela mulher e disse: não chore. Mas ele não esperou aquela mulher dizer: por que eu não vou chorar? Não, ele já foi direto no problema. Ele já foi direto na situação que aquela multidão estava em volta e ninguém pode fazer nada, não pode resolver nada. Porque tem situação, irmão, que ninguém pode resolver a não ser Deus. É verdade. Glória a Deus. Não adianta bater numa porta, bater noutra, bater em outra, se Deus está dizendo: você já botou nas minhas mãos. Por que quer pegar de volta? Glória a Deus. Deixa em minhas mãos, porque eu sei como trabalhar. Aleluia. Porque quando Deus fala, irmão, quem está morto escuta. Aleluia. E enquanto alguém não quer ouvir tua voz, aí Deus está dizendo: não se preocupe, porque na hora em que eu falar, vai me ouvir. Aleluia! Na hora que eu entrar, não se preocupe. Tu só vai ver o sinal, tu só vai ver a resposta, tu só vai ver o meu trabalhar. Portanto, continue crendo na palavra que o Senhor já tem colocado em tua direção. Confiar é isso, irmão. Quando nós colocamos uma causa na mão do advogado, aí a gente ainda vai lá, tenta conversar. Mas quando a causa já vai para a mesa do juiz, o advogado pode pegar de volta? Já está na mão do juiz. É verdade. Aí agora você diz: agora é só esperar. Agora seja o que Deus quiser. Será que é diferente nos dias de hoje? Não. Deus está dizendo: você não me entregou? Não importa se alguém diz que não tem mais jeito. Não importa se alguém diz que já morreu. A última palavra quem te dá é Deus. Aleluia! O milagre, irmão, o milagre não é para quem explica. Eu tenho que explicar esse milagre. Milagre não se explica. Milagre se glorifica. Aleluia! Quando ele chega para aquele jovem que estava morto já dentro do caixão, indo para o sepultamento, imagine duas multidões se encontrando. Eu começo a vivenciar aquele momento. Eu não sei aqui, os cortejos daqui, mas lá em Pernambuco sai na rua mesmo. Né? Até o cemitério sai levando. Eu não sei, tem nordestino aqui, tem, né? Deseita. Glória, um bocado. Ó, tem um bocadinho aí. Pronto. Então as irmãs sabem que lá sai levando o cortejo na rua e o povo vai acompanhando. Antes do caixão vai duas filas, um do lado, outro do outro. Depois vai o caixão, vai a família. E o povo tudo chorando em volta até o cemitério. Agora imaginem na cidade de Naim. Sair daquela mulher chorando perto do caixão e aquela multidão seguindo, triste, se condoendo com aquele sofrimento, e de repente escuta um barulho de outra multidão entrando na cidade.
Porque naquela época, até os dias de hoje, Jerusalém tem muralhas, né? As muralhas, elas servem como fortaleza para a segurança da cidade. Antigamente, as cidades, principalmente no Oriente, elas têm as suas muralhas. Como o pastor aqui falou de Sansão, quando arrancou os portões de Gaza. Por quê? Porque a cidade era toda murada. Como nós conhecemos Jericó, nós conhecemos pelas muralhas, pela história. Essas muralhas eram o que limitava as pessoas de entrar e sair dentro da cidade. Então, quando fala entrando em Naim, pelas portas da cidade de Naim, agora vem entrando uma multidão. E imagina aquela multidão que ia triste, cabisbaixo, chorando. De repente escuta um barulho de alegria, um alvoroço. E de repente olha e diz: que é isso? Que barulho é esse? Aí Jesus olha para aquela situação e chega. Era a vida se encontrando com a morte. Glória a Deus. Aleluia. Tinha saído a morte, mas a vida vai chegando. Glória. Oh, irmão, não tem problema que Jesus não resolva. Não tem situação que Ele não Oh, mude. Espírito Não tem Santo. treva que não ouça e não veja o brilho da luz de Cristo. Quando Jesus chega, o ambiente pode até estar pesado, o ambiente pode até estar escuro, mas quando tu coloca o pé, aí Jesus diz: eu estou contigo, eu vou entrar contigo, eu vou resolver por ti, vou falar por você. Tem situação que você se depara e diz: meu Deus, eu nem imaginava que ia ser desse jeito. Mas é o agir de Deus sobre a sua vida. É a mão de Deus sobre a sua vida. Quando Ele toca e Ele diz para aquele morto: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aí eu imagino onde estava a alma dele, onde estava o seu espírito. Já tinha voltado para Deus e a sua alma, mas de imediato escuta a voz do Criador. Escuta a voz do Todo-Poderoso. E quando Ele diz: jovem, até a ti te digo, Ele imediatamente ressuscita. Ele traz a vida para aquele moço. E a Bíblia diz que ele vai e se senta. E quando ele se assenta, Jesus pega a causa da dor daquela mulher. Aquele problema que estava trazendo sofrimento para aquela mulher, Jesus agora pega nos braços e diz para a mãe: tome agora o teu filho. Cadê a tristeza daquela mulher? Já não estava mais. Porque quando Jesus chega, irmão, o ambiente pode até estar triste, mas Jesus faz a tristeza saltar de alegria. Jesus chega com resposta. Jesus chega com mudança. E nesta noite Ele está dizendo que é noite de mudança, noite de restauração, noite de milagre. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra de milagre e vai voltar para agradecer. Não é porque estamos falando, mas é pela palavra de Deus que está sendo ministrada, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória. Aleluia. Quando entrega, a Bíblia diz que todos, em todos, seja a multidão que entra feliz, seja a multidão que outrora estava feliz, agora está feliz, bate um temor no coração. Sabe aquele temor espantado, que diz assim: meu Deus, nós estávamos levando o defunto, agora ele está vivo. Quem sabe alguém não olha para a tua casa e diz: ah, aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito. Para muitos até está morto, mas vão se espantar. Aleluia! Vão se espantar e dizer assim: meu Deus, o que aconteceu ali na casa dela? O que aconteceu na casa dele? Aí tu vai dizer: foi Jesus que chegou. Foi Jesus que chegou. E quando Jesus chega, o milagre acontece. Aleluia! Ele diz: eu estou trabalhando ao teu favor. Glória. A fé vem pelo ouvido.
seguiam Jesus? Porque elas não só ouviam que Jesus fazia milagre, elas viam também. Sabe por que você está aqui? Porque você sabe que Jesus está presente nesta casa. Esta casa pode ser humilde e simples, mas Jesus ama, irmão. Está no meio de adoradores, de pessoas que o buscam de verdade, que clamam o seu nome, que apresentam diante dele e diz: olha, Senhor, eu vim te adorar. A minha causa é difícil, mas eu coloco na tua presença. Eu abro meu coração, porque eu preciso do Senhor. Deus se agrada de quando você derrama a tua alma perante Ele. Aleluia. Aleluia. Ao longo desses 32 anos, servindo ao Senhor com alegria. Em muitos momentos, teve momento de tristeza, claro que tive. De lutas tive. E alguém chegar e dizer assim: ai, irmão, não tem jeito. Mas eu dizia: a minha esperança está posta em Deus. Glória a Deus. Meu pai era muito bravo. Quando aceitei Jesus, me expulsou de casa. E eu fiquei 8 meses sem falar com meu pai, porque em todo lugar que ele encontrava, ele queria me bater. Logo era bravo demais. 11 irmãos homens, 2 meninas gêmeas, que era eu e minha irmã. E ele não aceitava o fato de eu ter dito a ele que eu não deixava Jesus por nada. Aleluia. E ele dizia assim: você pode ser a pior coisa no mundo, crente não. Eu disse: além do que eu era escrava de Satanás, né? Que Jesus veio, me libertou, me transformou. Aí agora meu pai disse que não me aceita e aquela tristeza. Mas um dia Deus disse para mim: eu vou de encontro a ele. Aleluia. Porque muitas vezes, irmão, a gente quer pregar, a gente, se pudesse abrir a cabeça e o coração e dizer: aceite logo, né? Mas a gente não pode. Porque cada ser humano tem uma forma, não é? E eu um dia disse assim a Deus: meu Deus, eu aceitei o Evangelho, estou com Jesus, e de repente eu soube que o meu pai tinha batido na minha mãe, porque quando ele bebia, ele descontava na minha mãe. E dizia: ela só está na igreja por sua causa, e acabava batendo. E aquele sentimento de tristeza. E um dia eu cheguei na igreja, quando eu soube que ele tinha feito isso, eu disse assim: Deus, eu sou crente agora. Eu não posso mais brigar com meu pai, enfrentar meu pai, bater de frente com ele, porque eu puxava faca. Terrível, possesso de demônios. Aí eu disse: mas agora eu sou crente. Quando eu vou falar, ele não quer nem me ouvir. E eu disse: ele está batendo na minha mãe, Deus. Aí um dia eu ouvi Deus falar comigo: aquele homem que bate no bolso e diz: meu Deus é o dinheiro. Porque um dia um irmão foi falar para ele, e ele chegou e disse assim: meu Deus para mim é o dinheiro, porque se eu não trabalhar eu não tenho, eu não como. Ele quis se vangloriar do que ele tinha. E não é assim na vida de muita gente? Ah, se eu não trabalhar, eu não boto na mesa. Ora, mas tu só trabalha e só tem saúde porque Deus dá. É verdade. A porta de emprego só está aberta porque foi Deus que abriu. E eu estava em Maceió, pregando, falando da palavra de Deus. Isso já tinha passado alguns anos, porque passaram-se 7 anos para o meu pai se converter. E um dia Deus falou comigo e disse assim: aquele homem que bateu no bolso e disse: meu Deus é o dinheiro, estou eu soprando sobre a vida dele. Aleluia. E ele vai comer da mão dos meus servos. Na hora, eu disse assim: que meu pai, casa de aluguel, 3 caminhão, cama de galinha, lá é granja de galinha. Financeiramente, uma situação boa. Quer dizer, meu pai com medo dos crentes, só se for Deus mesmo. Mas não era Deus que estava falando? Ô, irmão, bastou uma faltinha de ar. Ele começou faltando ar, e saiu de Belo Jardim, vai para Caruaru e começa a fazer exame, entope uma vez, entope outra.
no coração, aí vai para um cardiologista, vai para outro, corre para outro, e começou a correr, e o dinheiro que ele tinha, ele começa agora a gastar. Aí quando ele passa meses, até chegar no transplante, gasta dinheiro de um lado, faz exame, vai para outro médico, vai para outro, a ponto dele ficar só com a chácara e com um caminhão, costurado do pescoço, até lá embaixo teve que fazer um transplante, e eu chegar com os irmãos, e quando eu vinha de uma pregação, aí Deus usa um pastor, e ele diz assim, ó, Deus mandou eu passar aqui no Compre Bem e fazer uma feira. Aí eu disse assim, oxe, pra quê? Nem me lembrei que Deus tinha dito. E o meu pai no sítio estava em cima de uma cadeira de roda, operado, sem poder se movimentar, aquele homem forte, agora sem poder se movimentar. Obrigado, pastor. E de repente, meu pai sentado com o lencinho, debilitado. Meus irmãos que trabalhavam com ele, porque quando o dono do negócio não está, irmão, quem não sabe administrar, destrói. E meus irmãos começaram a beber, fazer farra com o que tinha, saía com o caminhão, em jogo de futebol e tantas coisas. E meu pai não tinha mais aquele poder, autoridade de resolver por causa da enfermidade. Aí o pastor, quando disse, vou passar ali, e fez uma compra, encheu a mala do carro. E eu perguntei, mas por quê? Quando eu cheguei em casa, no sítio, aí eu disse, não, vai passar primeiro na casa da minha mãe. Quando eu cheguei, aí o pastor disse, agora eu sei por quê. Deus mandou levar para a casa da sua mãe. Mas quando eu cheguei, minha mãe estava falando com Deus, porque minha mãe se converteu bem antes do meu pai, escutava os hinos no culto, naqueles Walkman pequenininho, porque meu pai não deixava ela ir para a igreja. E quando ela escutava, ela alimentava a sua fé através da palavra, através daquele Walkman. E ela disse a Deus, Senhor, o que eu vou botar no fogo hoje? Por quê? Porque meu pai estava debilitado, o dono da casa estava debilitado, e ela não queria dizer ao meu pai que estava faltando. De repente, abre a mala do carro e começa a sair compras. Aleluia. E o meu pai olhou para aquilo ali e começou a chorar e disse, estou comendo das mãos dos crentes. E me veio à memória o que Deus tinha falado. Porque quando Deus quer trabalhar na vida de um homem e de uma mulher, irmão, não se preocupe, porque Deus sabe trabalhar. Foi através disso que Deus foi trabalhando. Depois o meu pai reconheceu Jesus, veio para Jesus, ficou um servo de Deus, se recuperou, começou a conquistar tudo que ele havia perdido, mas agora glorificando o nome de Jesus. Então Deus tem suas formas de trabalhar. Você não sabe, mas coloca na mão de Deus, porque o jeito que ele fizer, tu vai glorificar, tu vai exaltar. Olha, irmã, é desse jeito? Não sei, eu só estou te dizendo que do jeito que Deus fizer, agradeça, porque a vitória de Deus sobre a tua vida vai vir, porque ele diz, por causa de você, da tua oração, a tua vitória chegará em tuas mãos, é através de você. Assim como ele entregou, este jovem convida esta mulher, deu a resposta do que ela necessitava. E todos que estavam em sua volta glorificaram a Deus e disse, se levantou o profeta entre nós. Aleluia. E Deus visitou o seu povo. Diga assim, Deus visitou o seu povo. Diga, Deus vai visitar minha casa, meus negócios, minha família. E eu vou glorificar. Você profetizou com a sua boca. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Ela traz bênção e maldição. Então pare de olhar para o problema e dizer, eu não aguento mais. Diga assim, olha, o problema, tu pode até querer tirar minha paz, mas não vai conseguir. Porque quem está em mim é maior. E o meu Deus diz que vai visitar a minha casa. O milagre eu já tomo posse. Começa a usar os teus lábios com
vencer. Aleluia, porque o Senhor visitou o seu povo. Amém. Deus abençoe. Obrigado por me glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.